Mesmo quando eles estavam lá, sofrendo no cárcere, vocês sabiam, crianças? Vocês já ouviram falar da história de Paulo e Silas? Paulo e Silas, eles amavam Jesus, serviam a Jesus, eram obedientes, amigos, andavam com Jesus. E um dia, eles foram presos. Sabe por quê? Porque eles resolveram falar para todo mundo do amor de Deus. Falar para as pessoas que estavam sofrendo que Jesus salvava, que Jesus era poderoso para libertar, que Jesus era poderoso para curar. Assim como todos nós oramos nessa noite pelo filhinho da Samira, crendo que Deus pode ir lá onde ele está internado e curar, eles falavam. Só que hoje, se você falar de Jesus para o seu amiguinho, acontece alguma coisa? Não. Se ele quiser ouvir, ele vai ouvir. Se ele não quiser, não tem. Mas naquela época, não era dessa forma, não. E Paulo e Silas foi preso, sofreu, apanhou. Será que eles ficaram reclamando, pelo que a tia leu aqui, eles ficaram reclamando lá na prisão? Não. Na hora que o sofrimento apertou vocês, na hora que a mamãe não deixa vocês irem brincar na casa do coleguinha, na hora que a mamãe fala assim, desliga a televisão e vai estudar, na hora que você quer um sapato novo, quer uma roupinha nova, e a mamãe fala assim, não posso, não tenho dinheiro para comprar, será que a gente reclama? Muita gente reclama, né? Fala, ai, que saco, eu não posso nada, eu não posso assistir televisão o tempo que eu quero, eu não posso nada. Mas Paulo e Silas, diante de tanto sofrimento, com eles foi diferente. O que eles fizeram? Eles louvaram ao Senhor, eles adoraram ao Senhor. E é isso que fala o tema do congresso de vocês. Vinde, adoremos, vamos adorar ao Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade, né? Aí eu fiquei pensando, adorar, o que será que é adorar ao Senhor? Alguém pode me ajudar a pensar? O que será que é adorar ao Senhor? Ontem veio uma irmã aqui, deve ter contado uma história para vocês, né? A tia Laudicéia é uma bênção, né? É maravilhosa a tia Laudicéia e os amiguinhos dela. Com certeza, vocês ouviram alguma coisa sobre adoração. Alguém pode me falar o que será que é adorar ao Senhor? Olha só qual é seu nome. Olha o que o Moisés falou. Adorar o Senhor é servir e amar. Servir e amar. Às vezes, a gente sai da nossa casa, vem para a igreja, senta no banco, mas em nenhum momento a gente está servindo, amando ao Senhor. Às vezes a gente vem, fica sentado, mas nem lembra que nós estamos na casa de Deus. Adorar o Senhor é a gente pensar nele. O que será que o Papai do Céu preparou para a nossa vida? Quando a gente sai de manhã e a gente olha aquele sol que nos esquenta no dia frio, foi ele que preparou. Olha que sol lindo ali. Deus prepara o sol para a gente, ele que fez. E quando nós olhamos e admiramos, nós estamos adorando ao Senhor. Quando chove, né? Às vezes está tão calor, está tudo tão seco. Meu pai mora numa chácara e hoje eu fui lá, eu falei, nossa, pai, as suas flores, as suas plantinhas estão tão secas, os galhos secos. Está precisando do quê? De chuva, de água. Quando chove, nós devemos adorar ao Senhor. E às vezes a gente reclama porque pisa numa poça d'água, a gente reclama porque a gente atola o nosso pé na lama, né? Mas que nós possamos adorar ao Senhor. Quando a gente vai no nosso quarto e olha no espelho e vê o nosso cabelinho, uns têm os cabelinhos cacheados, outros têm o cabelinho liso, mas foi o Papai do Céu que fez você assim, lindo e linda, e é motivo de adorar. E eu lembrei de uma musiquinha que diz assim, ó, que em todo tempo nós devemos adorar o Senhor.
corinho? Eu vou pedir para o irmão nos ajudar voltando, amém? Vocês querem ficar de pé, me ajudar? Vamos lá, hein? Todo mundo. Pode bater palma. Vocês conseguem ver todo mundo com a tesoura figurando? Quem quer ouvir essa história que a tia vai contar? Vamos prestar atenção. Vamos ficar bem quietinhos. Todo mundo ouvindo, né? Para depois você poder contar para o seu coleguinha, para o seu papai e para a sua mamãe, para a sua vovó. Vamos ouvir? Lá na China, será que a China é perto? Não. China é bem longe, né? Lá na China existia um homem que ele era muito poderoso. Olha só, o olhinho dele era puxadinho. E ele era muito poderoso lá na China. Ele tinha muito dinheiro. Tudo que ele mandava, as pessoas obedeciam. Ele era o mandarim. Quando ele não gostava de uma pessoa, quando ele não gostava de algo que alguém tinha feito, alguém olhava torto para ele, sabe o que ele fazia? Ele ia lá e mandava matar aquela pessoa. E como ele era tão poderoso, nada acontecia a ele. O mandarim morava num castelo muito lindo. Castelo, né? É coisa de gente rica, né? Coisa de gente poderosa. E no castelo dele tinha uma sala onde ele guardava muitos vasos. Ele gostava de colecionar vasos para colocar flores. Só que era uma sala cheia de vasos vazios. Tinha vasos de todos os tamanhos. E ele tinha muito cuidado com aquela sala. Lá naquela sala, ele contratava uma pessoa para ficar cuidando dos vasos, porque ele era rico e aí ele não queria ficar tendo nenhum tipo de trabalho. Então ele sempre pegava uma pessoa para ser empregado dele. Essa pessoa lavava os vasos todos os dias. Essa pessoa secava, essa pessoa deixava bem limpinho e todos no mesmo lugarzinho. Ele sabia quantos vasos ele tinha. E lá perto do castelo do mandarim, tinha uma pessoa, uma família, um vilarejo, onde morava
pessoas. E lá morava uma família de 2 menininhas, elas eram irmãs. E o nome de uma era I-Ling Ian. Repete com a tia. I-Ling Ian. E a outra chamava Matako. As 2 irmãzinhas, como que elas chamavam mesmo? Ian e Matako. É fácil o nome delas, né? É que eu não vou ter mais filhos, né? Mas se eu tivesse, acho que eu ia colocar Ian. É facinho para Ian, vem aqui, né? E aí, elas moravam lá pertinho do castelo, porém não era num lugar tão belo como o castelo. Não era num lugar tão chique. Elas eram muito pobres, mas elas conheciam o Senhor. Elas eram bem pobres e o pai delas já tinha falecido. Elas não tinham mais papai. Papai já tinha morrido. E a mãe delas era que trabalhava para dar comida para elas, para comprar roupa, para ajudar elas. Só que a mamãe delas estava doente, estava muito doente e não estava conseguindo trabalhar. Estava na cama, não conseguia trabalhar. E aí a Matako olhou ali a mãe dela daquele jeito e começou a pensar, eu acho que eu tenho uma ideia. Ela sabia que lá no palácio existia um lugar que precisava de pessoas para cuidar dos vasos. E ela sabia que o mandarim pagava muito bem. Quem cuidava dos vasos dele, ele dava muito dinheiro. Porém, ela sabia também, como todo mundo sabia, que se alguém quebrasse um vaso, nem que fosse um vaso pequenininho, sabe o que acontecia? Morria. Isso mesmo. Ele gostava tanto dos vasos dele, tanto, que quando alguém quebrava, ele ia lá e mandava matar. Matava a pessoa. Aí a Matako foi e falou para a mãe dela, mãe, eu estou vendo que nós estamos ficando cada vez mais pobres. A gente já não tem quase nada para comer. Deixa eu trabalhar lá no palácio do mandarim. Vou cuidar da sala dos vasos. A mãe dela olhou para ela e quase morreu, né? Já estava fraquinha, doente. A hora que ela ficou sabendo disso, ela falou, que é isso, menina? E começou a chorar. Não, você não vai trabalhar lá de jeito nenhum. Porque você sabe o que acontece se você quebrar algum vaso? E aí a menina pegou e ficou chateada num cantinho, mas obedeceu. E é isso que nós devemos fazer sempre. Mesmo que a gente não goste do que o papai, do que a mamãe fala, a gente tem que obedecer. E passou mais um tempo. A mãe das meninas ficaram mais doentes, foi ficando mais doentinha. E aí já não tinha mais jeito. Ela ia abrir o armário, já não tinha nem um pouquinho de farinha. Ela ia abrir a geladeira, só tinha água. E aí ela foi ficando muito preocupada. E foi e falou para a mãe dela. Não tinha nem o dinheiro para comprar o remédio para a mãe. Aí ela foi e pediu de novo. Mamãe, deixa eu trabalhar no palácio. Vai ser bom para todos nós. O dinheiro que eu vou receber lá, eu vou poder comprar comida, eu vou poder comprar remédio para a senhora. E aí a mãe dela pegou e falou assim, está bem então, Matako, vá trabalhar no palácio. E aí ela foi. Quando ela chegou no palácio, pensa, como que deve ser um palácio, né? Deve ser aquela coisa maravilhosa. Olha para um lado o ouro, olha para o outro lado o ouro, é mármore, é tudo chique. E ela olhava para uma casinha simples. Aí ela ficou admirada, ficou encantada com tudo que ela viu. E aí ela pegou e estava trabalhando lá. Recebeu o primeiro salário, feliz da vida, levou para casa, deu tudo certo. Tudo certo. Ela cuidando dos vasos, do mandarim, cuidando tudo direitinho. Lá na sala dos vasos dele, olha só, tinha vasos de todo tipo de tamanho. Tinha vaso colorido, tinha vaso grandão, pintado,
vaso pequenininho, vasos de todos os tipos de tamanho. E Nataco cuidava direitinho de cada vaso. Ela limpava, ela lavava, depois ela secava com muito cuidado. E ela foi ganhando seu dinheirinho. E a mãe, a irmã, muito feliz, muito feliz. E a mãe dela, o que a mãe dela resolveu fazer com o dinheirinho que a filha ganhou? Ah, eu vou comprar uma roupa nova para Nataco. Olha ela aqui, ó, limpando os vasos, bem bonitinho, cuidando direitinho dos vasos. Levou o dinheiro para casa e a mãe dela resolveu fazer uma roupa nova para ela. Fez uma roupa linda, uma roupa com umas mangas assim bem grandes. E um dia a Nataco estava lá limpando os vasos, e limpa daqui, limpa dali, com muito cuidado, porque ela sabia que ela poderia morrer se quebrasse um vaso. E ela limpando, 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 limpando. De repente, ela esbarra em um vaso. Era um vaso pequeno, mas o vaso se quebrou, se espatifou. E aí a Nataco começou a chorar muito. Ela ficou muito triste. Ela falou assim: e agora? O que vai ser de mim? Eu quebrei um vaso. O que vai acontecer comigo agora? E começou a chorar. E ali ela se ajoelhou e ficou lá na sala dos vasos chorando, 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 preocupada. E aí ela teve uma ideia. Pegou os capinhos e o que ela fez? Colocou todos os cacos dentro do outro vaso. A hora que ela chegou na casa dela, ela falou: ah, ele não vai saber, né? Porque tem tanto vaso aqui. É só um que quebrou, pequenininho ainda. No meio desse montão de vasos, e ninguém vai perceber. Mas mesmo assim ela ficou muito preocupada. E ela foi para a casa dela. E a hora que ela chegou na casa dela, que ela abriu a porta, ela começou a chorar e abraçou a mãe dela e chorou, chorou, chorou muito, de soluçar. Alguém já chorou assim, de soluçar? De tanta dor, de tanto sofrimento. E ela chorando ali, chorando. Aí a mãe dela pegou e só abraçou ela. Depois a mãe dela falou assim para ela: você quebrou? Aí ela pegou e fez assim com a cabeça. E foi pro quarto. A irmãzinha dela, chamava Ilian, vendo tudo aquilo, ela pegou e falou assim, foi pro quarto dela, dobrou os joelhos e orou. Lembra que eu falei que elas eram cristãs? Ela orou. E aí ela pediu para Deus, ela falou assim: Deus, nos ajude, né? Me dá uma ideia, me mostra o que eu posso fazer para ajudar a minha família, a minha mãe, a minha irmã. Não quero que a minha irmã morra. E aí ela deitou para dormir, só que ela não conseguiu dormir. Mas sabe o que ela fez? Ela pulou a janela e foi lá no palácio. Foi lá no palácio, arrumou um jeitinho, conseguiu entrar dentro do palácio. Aí foi indo, descobriu onde era a sala dos vasos e entrou lá na sala dos vasos. A hora que ela entrou lá, ela começou a quebrar um por um. Foi quebrando vaso por vaso. E aí começou a fazer um barulhão. Vamos fazer barulho de vaso quebrando? Vamos fazer de conta que a gente está quebrando os vasos. E quebra o vaso assim. Como que faz barulho de coisa que quebra? Então vamos fazer assim. E ela foi quebrando os vasos. E quebrava vaso aqui, quebrava vaso ali. E olha só como ficou a sala dos vasos. Todos os vasos quebrados. Todos não, mas vários vasos. E conforme ela ia quebrando, ela ia contando um, e aí ela ia jogar para o outro 2, e jogava para o outro 3, e pegava um e jogava lá no outro 4, 5, e foi quebrando e contando. E ela quebrou 70 vasos. Imagina, foi um barulhão, vaso quebrando aqui, quebrando ali. O mandarim estava no quarto dele, ouviu tudo aquilo e desceu correndo e falou: quem está fazendo isso? Essa pessoa que está fazendo isso vai morrer com certeza. E desceu furioso para falar com ela. A hora que
ele chegou na sala dos vasos, ele falou assim: o que você está fazendo? Você sabe o que acontece com uma pessoa que quebra um vaso meu? E aí ela pegou e falou assim: eu sei sim. Bem assim, ó. Empinou o narizinho dela, olhou para cima. Eu sei sim. Eu sei porque a minha irmã trabalha aqui. E ela foi para casa chorando porque ela quebrou um vaso. Mas eu vim aqui, ó, e já quebrei 70. Aí ele falou assim: você quer morrer? Ela falou assim: eu posso morrer, mas pelo menos eu salvei 70 meninas de morrer. Porque ela quebrou 70 vasos. Então 70 pessoas iriam morrer. E aí ela falou assim: com isso que eu fiz, 70 meninas não vão morrer. Eu poupei. Aí o mandarim pegou e olhou assim para ela e disse: você é muito corajosa, hein, menina? Você nem conhece essas meninas que você está ajudando, porque nem eu sei quem que iam ser. Você está ajudando e do nada, por amor, porque ela falou assim: eu faço isso porque Jesus fez isso por mim. Ele deu a vida dele lá na cruz do Calvário, falou para o mandarim. Ele morreu para salvar a minha vida e para salvar a sua também, viu? Falou para o mandarim. Ele te ama também. E aí o mandarim pegou e deixou ela lá e foi embora, intrigado para o quarto dele. Chegou lá no quarto dele, ele ficou pensando e ficou lá. E a menina ficou a noite inteira na sala dos vasos, com os guardas lá, tudo do lado dela. Quando amanheceu o dia, o mandarim foi até a menina e falou assim: menina, você é muito valente. E você me disse algo que eu fiquei pensando a noite toda. Você disse que Jesus me ama. Ninguém gosta de mim. Eu sou um homem poderoso. Eu tenho todas as coisas. Eu tenho dinheiro. Eu posso mandar matar quem eu quiser. Eu posso comprar o que eu quiser. Mas eu não tenho o amor de ninguém. E você disse que Jesus me ama. Ela falou assim: sim, Ele te ama. Aí ele falou assim: e o que eu tenho que fazer para ser amigo de Jesus? Para que eu possa ter Ele na minha vida, segurar na mãozinha dele, ficar bem